Nick Dunn, you're probably the most hated man in America right now. Did you kill your wife, Nick? Everyone told us marriage is hard work. Not for me and Nick. As you all know, my wife, Amy Elliott Dunn, disappeared 3 days ago. I had nothing to do with the disappearance of my wife. I have nothing to hide. Has Amy got friends we can talk to? No, not really. You don't know if she has friends, you don't know what she does all day, and you don't know your wife's blood type. Just being a good guy, so everybody can see him being a good guy. Well, you really don't like him, do you? All I'm trying to do is be nice to the people who are volunteering to help find Amy. I will practice believing my husband loves me, but I could be wrong. Ever see that guy in the glasses before? Amy is the kind of girl who attracts admirers. Whoever took her is bound to bring her back. I'm hoping you can tell me what this means. Want to solve Amy's treasure hunt? Seen this girl around here? Yeah, I remember her. I know you. I saw you at the volunteer center. I wanted to help. What'd she want? She wanted a gun. We are all scared, but we are all here now. I feel like something to be jettisoned if necessary. I feel like I could disappear. The hallmark of a sociopath is a lack of empathy. Amy lost a lot of blood in there. Then somebody mopped it up. Why would they mop up the blood if they're trying to stage a crime scene? Whatever they found, I think it's safe to assume that it's very bad. I'd finally realized I am frightened of my own husband. I would show you, as if you're doing a deposition, what to say, what not to say. A trained monkey? A trained monkey who doesn't get lethal injections. She's going to eat you alive. You assaulted her? It's not good enough for you? I hit her? It's not even close! Absolutely not. I never touched her. We now believe Nick is involved in the disappearance of our daughter. Without a body, without a murder weapon, their only hope is a confession. Y'all know anything yet? You need to tell me. How was your marriage, Nick? Are you asking me if I killed my wife? Man of my dreams, this man of mine may kill me. What about my son, Nick? This man may kill me. In her own words, This man may truly kill me. You ever hear the expression, the simplest answer is often the correct one? Actually, I've never found that to be true. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 106. Eu sou Rafael Arinelli e eu sou a vadia que te faz melhor. Eu sou a vadia que te faz homem. Nossa senhora. Que coisa! Eu sou Daniel Cury e tem histórias cujo atrativo não é só o que acontece, mas como acontece. E eu sou o Edu Sassi. E a mídia pode construir, mas também pode destruir. Olha, essa é uma das maiores verdades que a gente tem aí, hein? Que diga nosso querido Nick, né? Viveu muito bem isso na pele. Muito bem, estamos aqui reunidos para falar sobre o filme Garota Exemplar, novo filme do David Fincher que sempre nos brinda aí com ótimos filmes, né? E agora vem aí a nos apresentar um excelente filme, um thriller espetacular, cheio de reviravoltas e que a gente vai conseguir destrinchar ele aqui nesse podcast 106. Então você que já acompanha, né, o Cinemação, já conhece toda a nossa rotina aqui, sabe que vai tomar spoiler na cara. Então fique esperto, escute por sua conta e risco e acompanhe, né, toda a nossa linha de pensamento. Mas não deixe de escutar, porque vai ter coisa que você vai escutar aqui e que vai te fazer pensar lá no filme. E tem coisas que se você escutar antes, você vai escutar aqui quando você assistir o filme, você vai falar, caraca, não tinha pensado nisso, olha só, deixa eu prestar atenção naquilo, né? Então isso é muito legal também. Mas a gente vai falar muito spoiler. E eu não acho que esse seja um tipo de filme que dá pra assistir sabendo de spoiler. Eu acho que não dá. Tem que ver o filme. Então, se você não viu o filme, vá ver o filme. Ponto.
Exatamente. Então perde toda a graça, né? Exatamente, Mas é que tem gente que não liga pra spoiler, né? Tipo, a pessoa realmente não liga. Tipo a minha mãe, cara. A mãe é uma pessoa que não liga pra spoiler. Olha, Rafa, eu não ligo pra spoiler. Eu sou a pessoa mais aberta possível pra spoilers. Mas esse filme, se a gente contar, se a pessoa souber ali a mudança, a chave, estraga toda a graça do filme. Eu também acho. Ele é tipo o Sexto Sentido. O Sexto Sentido Exatamente. também é um que não dá pra você. Você tem que ver sem saber spoiler. Se você souber, perde o sentido do filme. O sentido do Sexto Sentido. E o Garota Exemplar deixa de ser exemplar se você souber do spoiler. É isso mesmo, então escute por sua conta e risco. E antes da gente falar sobre Garota Exemplar, vamos pro quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Provavelmente esse filme vai dar muito pano pra manga, hein? A gente tem muita coisa pra falar do filme, do David Fincher, hein? Tá empolgado pra esse podcast ou não? Tô empolgado porque, nossa, eu já pensei em várias coisas e eu acho que vai surgir mais coisas na cabeça quando a gente começar a falar. Pois é, cara, eu também tô achando que vai ser muito bom, viu? Então, antes da gente chegar, né, no assunto principal, vamos lembrar as pessoas, Dani, como que elas fazem para escrever pro Cinemação? Aquela pessoa que está em casa com os dedos coçando para falar, preciso me comunicar com o Cinemação. Como é que elas fazem? Seguinte, se você quiser falar bastante sobre o Garota Exemplar depois de ouvir esse podcast, se você quiser falar sobre os outros filmes, criticar uma crítica nossa, porque é sempre legal criticar a crítica, né? Uma coisa bonita. Você pode mandar um e-mail para contato@cinemação.com ou então entrar nas nossas redes sociais e comentar por lá se você quiser. Pode ser no facebook.com/cinemação, no @cinemação lá no Twitter, se você quiser, segue a gente, acompanha e pode dar os RTs e replies e comentar alguma coisa rapidinha. Quem quiser seguir a gente, cada um de nós da equipe do time titular do Cinemação, pode seguir cada um de nós. O @Daniel Cury sou eu, o @Arinelli, que é o Rafa, e o @Henrique Risato, que é o Henrique, que não tá aqui hoje, mas é do time titular. É, que tá pra sair, né, se continuar com essas faltas recorrentes, né? Então, a gente tá estudando, a gente vai convidar várias pessoas, vai estudar, fazer uma pré-seleção e tudo mais. Exatamente. Mas quem quiser seguir a gente também lá no Instagram, também tem como comentar no Instagram, tem como dar regram no Instagram, que é tipo retweet, é no @cinemação. Uma forma de ouvir a gente também é acompanhar a programação da Web Rádio Vagalume no site www.webradiovagalume.com, que é onde tem uma programação super legal de uma web rádio que é nova e que já tem uma programação super consolidada, e tem a gente lá também. Se você estiver ouvindo a gente da web rádio, dá um oi pra gente, dá entra no Twitter, fala tô ouvindo, né, só pra gente saber. E se você quiser acompanhar outras redes sociais ou acompanhar tudo, entra no cinemação.com, tem todos os links para as redes sociais, tem tudo, dá para você comentar em cada uma das críticas e tudo mais. E não esqueça, né, você que está aí escutando o podcast Cinemação, visitando o rádio do Cinemação, o Cinemação aceita doações, assim como vários outros sites, né, de conteúdo gratuito. A gente também precisa sobreviver. Então, se você quiser fazer a sua doação para o Cinemação, vai lá no rodapé do site. Lá você vai ter um botãozinho chamado doação. Você escolhe o valor que você quer doar, vai lá e faz a sua doação pra gente. Muito bem, alguns comentários aqui, né, pra gente ler, e eu vou começar com um comentário mais simples aqui que chegou durante a semana, que é o comentário do Léo Silva. Ele comentou lá no 10 coisas que você não sabia sobre a Leandra Leal, e ele falou o seguinte: eu achava que aquela pinta no rosto dela no Mato Sem Cachorro era de verdade. Não é não, né? Bom, Léo,
na verdade, ela tinha sim uma pinta no rosto e tal, que ela acabou retirando, né? Aliás, muitos artistas fazem isso, né? No começo da carreira e tal, eles têm aquelas pequenos defeitos, dentinho separado, nariz meio torto, é meio vesgo e não sei o que. Daí, quando faz sucesso, a pessoa fica toda cheia de plásticas e tal, né? Pra corrigir as imperfeições e tal, que foi o caso da Leandra Leal. Se você procurar fotos antigas, ela tinha realmente uma pinta ali perto da boca e tal, e ela retirou isso mais tarde. Então a pinta dela era real, não se preocupe, ela era pintudona. Nossa senhora. Mas ela tirou mesmo ou é maquiagem que ela usa pra cobrir? Não, ela tirou. Pra responder a pergunta do Léo aqui, eu fiz uma pequena pesquisa na biblioteca Google. E a bibliotecária falou que sim. Falaram que sim, ela retirou como melhor cirurgião plástico de São Paulo. Ah, bom saber. Não, porque, sei lá, eu já fiquei pensando, nossa, acho que o Rafa tá viajando. Mas não, então tá beleza, eu confio em você. Eu confio. E eu tenho um comentário aqui, bastante longo, mas muito legal, que o Fernando Colamonico, ou Colamonico, não sei onde estaria a sílaba tônica do sobrenome dele, ele comentou lá no famoso post que eu escrevi dizendo: o Brasil não sabe escolher filmes para concorrer ao Oscar. O post mais polêmico do Daniel dos últimos tempos aí. Esse e o Tocha Humana não pode ser negro, né? É esse mesmo. Não, na verdade eu falei que ele pode, mas tudo bem. Mas esse acho que tá tendo uns debates um pouco mais acalorados, meio clima, acho que o pessoal tá no clima de segundo eleição, turno de eleição, aí os debates políticos estão acalorados. O Fernando escreveu o seguinte: antes de mais nada, odeio essas pessoas que brigam por opinião e discutem o ponto de vista dos outros. Cada um tem seu direito e seu meio de expressar o que pensa, e não quero parecer um otário. Até de fato concordo com você em alguns pontos, mas acho que você não está vendo outros. Muito legal já começar assim, porque ele mostrou que é flexível e só discorda de algumas coisas, o que é ótimo. Isso a gente adora e respeita, e se você tiver sempre um comentário desse tipo, com respeito, a gente sempre vai ler. É isso aí. E o Fernando continua: este ano, além de ser o filme nacional mais premiado, é o único com distribuição internacional. Particularmente, o filme me toca tanto quanto um episódio de Malhação, e a cena da festa dos menores de idade sozinhos em casa me constrange de uma forma feia, pois além de mostrar a pretensão de um público estrangeiro fazendo algo que não acontece no Brasil, não seria mais coerente a festa ser um churrasco? Sou artificial, mas definitivamente é o filme mais indicado esse ano. Quanto à temática gay, o mais cotado de melhor ator é um personagem gay, o mais cotado ao Oscar estrangeiro é um filme canadense gay, e um grande histórico de vencedores, como Beginners de ator coadjuvante, Monster de atriz principal, Meninos Não Choram, indicações a Transamérica e assim por diante, mostra que essa opinião é só preconceituosa. Eu acho que ele quis dizer que a minha opinião foi preconceituosa, porque ele disse que teve vários outros personagens indicados ou que ganharam o Oscar que tem relação com o fato de serem gays. Exatamente. O que realmente é fato, o Fernando acho que tem bastante razão. E ele continua: minha opinião é que o Brasil mira em cima e mira embaixo. Nosso cinema não é formato Oscar. Não é questão de não saber indicar, simplesmente não temos esse formato no Brasil. Temos um som ao redor excelente e temos o cinema popular, as comédias que tem 6 milhões de espectadores. Acho que todos estão corretos, apenas diferentes. Acredito que o último filme que teve potencial para fazer a cara do Oscar daqui foi um que ninguém assistiu, que chama Do Outro Lado da Rua, com a Fernanda Montenegro, mas nem mesmo foi indicado. Realmente já ouvi falar desse Do Outro Lado da Rua, que é muito bom, mas ainda não tive a oportunidade de assistir. E achei bem legal o comentário do Fernando, porque ele realmente embasa bastante a opinião dele. E realmente, quando eu disse que a academia é conservadora, ela tem um viés conservador, mas é claro que já teve vários atores que fizeram personagens gays que ganharam o Oscar. Teve até, inclusive, no último Oscar, o Jared Leto fez o papel de uma travesti, enfim. E achei interessante a crítica que ele faz ao Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que tem cenas que constrangem, algumas coisas meio... Ele falou que toca tanto quanto um episódio de Malhação. Eu entendi como uma crítica. Eu também. Eu acho que é uma crítica. Mas, enfim, achei bem legal. Então, assim, não tem muito o que ficar debatendo. Foi um ponto de vista bem interessante.
realmente faz, agora eu entendo que faz um pouco de sentido. Talvez eles tenham levado em consideração que o filme vai chegar para os americanos diferente dos outros, que daí teriam que ver alguma forma de chegar. Mas ainda assim eu mantenho a minha posição de que esse filme dificilmente vai ser sequer indicado. Eu achei interessante nesse comentário do Fernando, quando ele fala que o Brasil mira em cima e mira embaixo, né? E ele fala que o nosso cinema não é formato Oscar, né? Eu achei isso bem interessante porque é uma visão bem coerente mesmo, né? De como é o cinema brasileiro hoje. Ele não tem um formato específico pensado para Oscar, né? Ele foca em outras coisas. Eu acho que o que ele quis dizer com isso é o seguinte: o Brasil tem filmes artísticos sensacionais. Exatamente. Filmes propõem até uma outra linguagem cinematográfica, muitas vezes. Filmes que são verdadeiras obras de arte. E filmes que miram embaixo, ou seja, que são aquelas comédias que não inovam em nada, que não tem nada. E o Oscar promove, né, ele valoriza filmes que são de ótima qualidade, na maioria das vezes, são filmes muito bons, mas que não tem um quê tão artístico, eles ainda são comerciais, eles ainda são para uma massa. Diferente do Som ao Redor, por exemplo, que muita gente assiste e acha um saco, porque eu acho que, assim, quem acha um saco não entende tanto de cinema, mas eu entendo porque as pessoas talvez não estejam acostumadas com aquela linguagem, né? Então é bem por aí mesmo, eu acho bem legal mesmo. Award-winning scrimshander. B, I'm a moderately influential warlord. C, I write personality quizzes for magazines. Okay. Well, your hands are far too delicate for real scrimshaw work. And I happen to be a charter subscriber to Middling Warlord Weekly, so I'd recognize you. I'm gonna go with C. And you? Who are you? I'm the guy to save you from all this awesomeness. Garota Exemplar, filme aí do David Fincher, que já nos trouxe muitos filmes bons, né? Inclusive é um dos diretores que a gente tem hoje em dia que geralmente quando você sabe que vai sair um filme dele, você já coça as mãos ali, né? Esfrega as mãos, fala, meu Deus, vai vir coisa boa aí do David Fincher. Os últimos filmes dele são realmente muito bons. Inclusive ele assina, né, como um dos produtores de House of Cards, que é também um dos grandes seriados hoje que a gente tem no Netflix, né? Tem essa crítica tão positiva para com o seriado. House of Cards é uma das grandes estrelas do melhor período da TV americana, não sei se de todos os tempos, mas de muito tempo, né? Assim, a TV americana está num período absurdamente sensacional. E o House of Cards mesmo que ele é provavelmente a melhor série da TV americana que não passa na TV, né? É verdade. Você que é o cara das 1001 séries aí, Edu, o House of Cards é um seriado que tem essa parte de produção aí do David Fincher bem aclamada, né? O House of Cards é uma das coisas mais sensacionais que eu assisti nos últimos tempos. E eu não curto muito a temática política, mas a parada é tão bem feita, o roteiro é tão bem escrito, a atuação é tão boa, que não tem como você não querer socar e amar Frank Underwood ao mesmo tempo. É verdade, cara, é verdade. E tem essa assinatura do David Fincher. Então, Dani, além do David Fincher, né, ser o cara que assina o filme como o diretor, né, quem mais participa do filme Garota Exemplar? O filme tem roteiro da Gillian Flynn, que adaptou o próprio romance. Ela é a escritora
do romance Garota Exemplar, ou Gone Girl, como eles dizem. No elenco estão Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, mais conhecido como Barney Stinson, mas que perde bastante desse estigma porque ele faz um papel bem legal, e o Tyler Perry, que mandou muito bem também. Esse é o principal elenco. Tem bastante gente, tem a Carrie Coon, tem a Kim Dickens, que faz a policial, tem um cara que a gente vai ouvir falar bastante dele, que é o Scoot McNairy. Ele tem, eu acho que ele tem vai começar a aparecer bastante aí, vão começar a falar bastante o nome dele. Ele não tem um papel principal, mas ele tem uma participação importante no filme, e ele é muito bom. Ele é um excelente ator que provavelmente a gente vai ouvir muito falar dele ainda. E é legal a gente dizer, né, que para esse filme o Ben Affleck ele ia começar um trabalho de direção de um outro filme e tal, e ele deu um pause porque ele queria trabalhar com o David Fincher, né, antes dele embarcar realmente no filme do Batman versus o Super-Homem. Sinal, além disso, né, é um ótimo argumento para você ver a importância do diretor com o filme, né, porque você mostra ali já de cara assim, um cara que foi ganhador de Oscar, que é o caso do Ben Affleck, que resolve ter essa experiência de trabalhar com um diretor sensacional que a gente tem hoje. E além disso, é muito legal a gente colocar uma estrelinha também na atuação da Rosamund Pike, né? Porque ela é quem rouba o filme, é ela que dá o tom do filme. Então, pra mim foi uma grata surpresa ver ela nesse filme, porque não era uma atriz que eu vinha acompanhando há muito tempo, assim, sabe? Ela é incrível, entendeu? Trocadilho. Ela é incrível no filme. Olha só, né? E Daniel voltou, hoje ele tá toda, segurem-se. Edu, quanto à história do filme, sobre o que Garota Exemplar fala? Então vamos lá. Garota Exemplar mostra o casal Nick e Amy Dunn, que são um casal aparentemente feliz, mas que quando a Amy desaparece no dia do aniversário de 5 anos de casamento deles, o Nick começa uma caçada para descobrir o que aconteceu com ela, ao mesmo tempo em que as atitudes dele tornam ele o principal suspeito do desaparecimento dela. E aí ele vai contar com a ajuda da sua irmã e coisa e tal, para poder tentar descobrir o que aconteceu com a sua esposa. Muito bem, olha só que sinopse direta essa, gostei, viu? Acho que você vai ser contratado só para passar sinopse aqui. Mas é isso mesmo, cara. E aí, vamos já começar falando do filme, né? É um filme que, assim, chegou no cinema não tanto com aquele ar de um blockbuster ou um grande filme, mas eu acho que o Ben Affleck, ele conseguiu, de uma forma muito sutil, atrair atenção para esse filme, principalmente porque ele estava nas manchetes há muito tempo, né? Com o filme do Batman aí e tal. E aí de repente ele resolve vir aparece, né, com esse filme, e aí a galera meio que, vou ver o filme do Ben Affleck que ganhou o Oscar e tal, e agora tá chegando com um thriller, né? Eu acho que é bem legal também, assim, o filme foi a maior abertura de um filme do David Fincher. Ele nunca conseguiu o primeiro fim de semana com tanta bilheteria como com o Garota Exemplar. E eu achei interessante porque, por mais que ele venha tendo uma boa bilheteria, eu acredito que a tendência é que ele mantenha uma bilheteria estável, vamos dizer assim, ele não tenha grandes quedas. Porque, como ele surpreende todo mundo que assiste, e como ele talvez não chame a atenção de tanta gente logo de cara, não é um Guardiões da Galáxia, provavelmente vai ter muita propaganda boca a boca, eu acredito. Pelo menos foi isso que eu senti só de ver. Depois que eu assisti e os meus amigos assistiram, todo mundo começou a passar para os outros, falar: nossa, vai lá, assiste esse filme, vai e assiste, pelo amor de Deus, assiste, porque você não vai se arrepender. Porque ele é um filme que, por mais que tenha camadas que dê pra gente analisar, por mais que ele tenha diversas questões críticas, um monte de coisa,
ele é um filme totalmente palpável pro grande público, porque ele tem a história dele linear que o público acompanha sem prestar atenção nas nuances, o público médio, vamos dizer assim, ele tem, e por surpreender, por ser um thriller, as pessoas gostam. É diferente, de repente, do Curioso Caso de Benjamin Button, que é do David Fincher, e que teve uma bilheteria boa, tinha o Brad Pitt e tudo mais, mas tem muita gente que talvez não se interesse e simplesmente não se interesse, porque é um drama e tudo mais. Dificilmente, por mais que as pessoas tenham gostado do filme, ele talvez não tenha gerado a mesma propaganda boca a boca, não tem esse mesmo poder de propaganda boca a boca do Garota Exemplar, pelo menos eu tô enxergando assim. Eu acho que um lado interessante que a gente pode dizer aqui é que o David Fincher, ele vem, né, de bons filmes, né? A gente já tinha nele lá atrás aquele exemplo quando ele fez Seven, e você já tinha essa linha dele muito clara de ser um diretor que gosta de brincar com o público, né? Principalmente no quesito de suspense mesmo, de deixar aquela pulga atrás da orelha, aquela dúvida, você não saber se o cara que é mocinho, se o cara que é vilão. Então o David Fincher, ele brinca muito com essas nuances dos personagens, assim, você atravessa toda a história com essa dúvida, você não tem um ponto em comum em que você começa o filme e fala, não, é por esse caminho que esse personagem vai ou é por aquele outro, né? E a gente viu isso também muito bem em, por exemplo, Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que também é um filme que ele dirigiu, que também é um outro thriller muito bom, tem essas variáveis, e você torce às vezes por quase que uma anti-herói ali, né? Então ele faz essa brincadeira de novo, e além disso ele vinha A Rede Social, que é dos filmes aí que ele fez talvez o não tão bom dos últimos, né? Mas, assim, o David Fincher, ele já tem como característica essa brincadeira com os personagens, com a própria história e tal, de não ser uma coisa muito linear e de final previsível, né? Você sempre consegue se surpreender com os filmes dele. Você é um cara que curte David Fincher, Edu? Ou você, não gosta muito dos filmes dele? Como é que é? Não, eu gosto do Fincher, eu sou apaixonado por Seven. Eu gosto bastante do Millennium, talvez porque eu gosto muito do material original do livro, eu gosto demais da trilogia. Eu tenho problemas com Benjamin Button, eu simplesmente... Como é que eu posso dizer? É um filme que eu assisti que tem o Brad Pitt. Né? Exatamente. Mas não é um filme que me comove, que me move, que gera uma emoção em mim. Mas eu gosto do trabalho do Fincher, eu gosto bastante do Zodíaco também, né? Eu acho que, não vou dizer assim, um filme menor dele, mas eu gosto bastante do Zodíaco, e até a direção que ele faz no próprio piloto do House of Cards é bem interessante. Eu acompanho o trabalho dele, acho que ele é um diretor primoroso, assim, ele consegue imprimir a marca dele em todos os trabalhos dele, você consegue... Eu me senti até burro quando o Dani falou assim, não, que o público médio. Eu falei, eu sou público médio, não sou crítico. Mas dá pra perceber bastante da mão do Fincher quando você tá assistindo um filme dele, né? Não precisa nem ser um cara mais descolado com cinema, você consegue perceber coisas que tem no filme dele, elementos. A gente pode até pegar o Millennium, né, que é o mais recente dele, e comparar com o Garota Exemplar. Tem várias coisas do diretor ali embutidas no filme. Eu acho que isso é interessante. Eu gosto bastante do Fincher, menos de O Curioso Caso de Benjamin Button. Só isso. Mas tem muito a ver, Edu, com uma coisa que eu li e eu concordei muito sobre o David Fincher. Ele é muito bom em mostrar personagens, eu não sei explicar isso, mas ele é muito bom em mostrar personagens externalizando as coisas. E o Benjamin Button, ele mostra personagens internalizando os sentimentos. Não sei se dá pra entender, mas ele é bom em mostrar justamente, assim, os personagens se projetando, eles tendo ideias, eles agindo a partir de sentimentos. E no Benjamin Button, isso não acontece tanto. É muito coisas que acontecem e que se transformam em sentimentos. É muito louco isso, tipo, ele não conseguiu fazer isso bem.
porque isso é uma coisa mais do drama, que tem mais um sentimentalismo. E ele consegue fazer isso de uma forma, a externalização do sentimento, ou a projeção do sentimento, ele consegue fazer isso muito melhor. Então eu imagino que seja porque ele seja uma pessoa mais pragmática, talvez. Então, assim, é uma análise interessante de se fazer, né? Sim, sim. Concordo plenamente. E eu gosto de a rede social. Eu gosto bastante de a rede social. Então, mas até acho que dentro dessa cinebiografia do David Fincher, né? Se você pensar em A Rede Social, o Curioso Caso de Benjamin Button, são os dois filmes que ele tende a ser um pouco mais linear mesmo na história, né? Você não tem grandes reviravoltas ou essa dúvida, né, que ele coloca em cima dos personagens. Agora, se você pegar desde lá de Seven, o próprio Clube da Luta, né, você oscila muito nisso, assim, você compra a ideia do personagem, mas ao mesmo tempo você fica com o pé atrás e você fala, meu, quem que é esse cara e tal. Eu acho que essa é uma grande qualidade do David Fincher, é não te entregar de bandeja todas as respostas sobre aquele personagem. Exatamente, eu acho que no Seven, no Millennium, agora no Garota Exemplar, tem essa coisa que todo mundo é muito dúbio. Você nunca sabe se a pessoa está realmente falando 100% da verdade. Isso é uma coisa interessante, porque hoje em dia, a maioria dos diretores, né, não só do cinema, mas da TV também, eles querem fazer a coisa muito didaticamente, eles querem dar tudo muito mastigado pro público. Eu acho que o diretor que não subestima a inteligência e a perspicácia de quem está assistindo ganha pontos muito importantes. Sim, eu sempre toco nesse assunto, na questão de subestimar o espectador, superestimar, etc. E eu acho que é melhor superestimar do que subestimar por parte do diretor. E eu acho legal que agora no Garota Exemplar, o Fincher toca num assunto que tem tudo a ver com a forma de você se projetar para o exterior, você se mostrar para os outros, que é o casamento. Eu acho que é uma temática super legal que ele aborda, que é justamente essa questão de, depois de 5 anos casados, e que supostamente um casal se conhece perfeitamente bem, as coisas caem por terra e você começa a ver coisas que você não via antes. Eu até ouvi um debate sobre se é um filme para um casal assistir, tipo, para você levar a namorada lá, ou se não, é para ir sozinho, porque depois não vai ter o que conversar, ou vai ficar chato, porque vai ficar um achando que não conhece a pessoa, ou conhece, não sei o quê. E eu acho interessante isso, acho tosco ficar discutindo isso, porque você vai assistir o filme com quem você quiser, e não é porque você viu o Garota Exemplar que você vai achar que a sua namorada, sei lá, é maluca e tá se escondendo por trás dos sentimentos. Enfim, eu acho interessante ele usar o casamento, né, o tema do casamento, para falar sobre isso. E é muito louco como ele mostra, até na primeira cena, né, do personagem do Ben Affleck, acariciando a cabeça dela, tipo, como se estivesse só deitado com ela, e pensando o que se passa na cabeça daquela criatura lá que está na frente dele, e realmente a Rosamund Pike atua muito bem, porque ela é um enigma em pessoa, né? Você olha pra cara dela, você não faz ideia do que tá passando na cabeça dela. Ela não é expressiva no bom sentido, né? Ela consegue manter esse mistério. Eu achei muito legal essa questão toda. So, you got to the bar around 11 today. Where were you before that, just to cross that off? Well, I was home. I left at 9:30. Got a cup of coffee, newspaper. I went to Sawyer Beach and read the news. Did you visit with anyone there? Well, I mean, I kind of go to Sawyer Beach for the solitude. So, your wife has no friends here. Is she kind of standoffish? Ivy League? Rubs people the wrong way? She's from New York. She's complicated. She's got very high standards. Type A? Well, that can make you crazy if you're not like that. You seem pretty laid back. Type B. Speaking of which, Amy's blood type. God, I don't know. I have to look it up at the house. You don't know if she has friends, you don't know what she does all day, and you don't know your wife's blood type. Sure y'all are married? Maybe it's type O. Where are her folks? New York? Yeah.
Can they get here in time for this press conference tomorrow? Tomorrow? I have no idea. I haven't talked to them. You haven't called your wife's parents I mean, yet? you can't get a signal in this building? I've been in here talking to you. Well, call them, please, Nick, now. Should I know my wife's blood type? Interessante que você falou da primeira cena, que a gente vê a Amy, né, deitada sobre o Nick, e ele vai falando sobre a esposa, a mulher, e interessante que ele fala, né, que ele queria abrir a cabeça dela. Né? Não abrir a cabeça dela no bom sentido, abrir a cabeça dela com a porrada pra poder saber o que ela pensa. Exatamente, sabe? Cara. E ali eu acho que o David Fincher já começa a meio a dizer, olha, é esse caminho aqui que a gente vai trilhar. Você vai conhecer essas pessoas, mas você não vai realmente saber quem elas são até o final. Se é que quando a gente saiu da sessão, a gente sabe quem são essas pessoas, né? Exatamente. E aí tá um dos pontos, né, que eu acho mais legais desse filme, né? Porque ele começa o filme com uma cena emblemática, ele termina o filme com a mesma cena emblemática. Ou seja, você tem uma leitura baseada num primeiro momento, sem você ter aquele repertório, e aí depois você olha a mesma cena já com um repertório completamente ganho ali, né? Então você já tem uma visão completamente diferente de um momento semelhante ali, né? E outra coisa que eu acho muito interessante nesse começo do filme é que ele te traz primeiro para uma zona, vamos dizer assim, comum, algo que a gente já conhece, uma zona de conforto, né? Porque você começa o filme e você percebe que o Nick, ele não é um cara que tá 100% feliz com o seu casamento e tal, que ele tá com algum problema, que tem alguma coisa que tá acontecendo que ali que não tá legal, ele não tá feliz. Mas à medida que você vai percebendo isso e o filme vai te contando de forma bem assim, devagar, né, como que eles se conheceram, você acaba meio que conhecendo um pouco da história dos dois. E ali entra nessa zona de conforto, que é justamente esse romance, né? Porque é um típico romance americano, aquela coisa do cara galanteador, brincalhão, a menina sexy e ao mesmo tempo séria, e aí o cara consegue quebrar ali com o discurso dela e tal. Então você começa a ver ali uma coisa muito comum dentro do cenário de cinema mesmo, né, americano e tal. E aquilo te dá um certo conforto, porque até a metade do filme você tá na dúvida o que está acontecendo no relacionamento deles, né? Qual que é a grande questão ali dentro do relacionamento deles dois. E isso eu acho muito legal, essa quebra de paradigma que o David Fincher se propõe a colocar. A gente tem que colocar as estrelas merecidas para Gillian Flynn, porque além dela ter escrito o livro tal, que é a base para o filme, mas ela também fez o roteiro. Então ninguém melhor para conseguir traduzir aqueles personagens daquela forma como ela fez, né? Na verdade, a maior parte ou a maioria dos escritores que adaptam os próprios romances tende a não fazer uma boa adaptação, eu acredito, porque eles tendem a querer colocar tudo, né, no roteiro. Eles querem colocar tudo que eles colocaram no livro. E eu acho que a Gillian Flynn fez isso muito bem, justamente porque ela colocou só o necessário. Colocou muita coisa, todas as nuances que tem, e eu não li o livro, mas eu sei que eles souberam o que retirar, né, o que tirar do livro. E ela soube fazer isso muito bem. Então ela soube fazer a escolha certa. Então eu acho que isso é já por si interessante. E outra coisa que eu senti bastante é a forma como ele brinca com justamente as projeções. Rafa, você estava falando do fato de eles serem tipo um casal aparentemente normal, e no começo essa história ela é uma história tradicional, mas ela já começa a mostrar como que eles se projetam diante, né, dos outros, como que são formas diferentes.
Uma das coisas mais importantes e que faz toda a diferença no filme é a própria Amy, o fato de ela ser base para histórias infantis que os pais delas escreveram. Eu até fiquei pensando comigo se isso não aconteceu de repente com a Mônica, a filha do Maurício de Souza, né? Tipo, ela tem que ser a Mônica lá dos quadrinhos, sei lá. Mas enfim, brincadeiras à parte, a Amy, como ela é a Amazing Amy no livro, e logo no começo mostra ela falando assim, a personagem joga basquete ou sei lá o que, e eu joguei tipo algumas aulas e parei. Ela faz tal coisa maravilhosamente bem. E na verdade eu nem sou tão boa nisso, né? Fiz uma vez quando era criança. Então os pais dela pegavam algumas coisas da vida dela e transformavam em algo espetacular ou incrível, né? Como tá no Amazing Amy. Então ela tinha que se projetar para a sociedade como alguém mais parecido com a personagem dos livros, porque tinha fãs dela, né? E ela, inclusive, se relacionou com fãs do livro, teve relacionamentos amorosos ou não, com pessoas que admiravam não ela, mas a personagem dos livros. Isso é muito legal, porque no fundo, todo mundo é aquilo que se projeta para os outros, né? E isso é indissociável de quem a gente é, porque se você perguntar, por exemplo, se eu me perguntar quem sou eu sou eu, o eu que eu projeto para os outros. E eu acho que eu sou esse eu. E se eu, sei lá, for fazer uma terapia profunda, invariavelmente eu vou passar por esse eu que eu projeto, mesmo que tenha coisas que eu não projete, entendeu? Isso é com todo mundo. E é muito legal como o filme mostra isso, até pelo próprio Nick Dunne, porque ele projeta esse casamento no começo, esse casamento perfeito, e depois, mais tarde no filme, ele vai ter que se preocupar justamente com como ele se projeta para a sociedade, independente do que ele sente. Ele vai ter que falar que ama a esposa dele, ele vai ter que ir pro programa e se fingir que é, enfim, alguém que tá triste e tudo mais, porque a opinião pública é preponderante para ele se definir e conseguir rever a Amy e descobrir tudo o que aconteceu, todo o mistério, como que foi o sumiço dela, entendeu? E tentar provar para todo mundo que ela é uma filha da puta, né? Então é muito louco isso, eu acho muito interessante, e tanto acho interessante que às vezes eu não sei nem como explicar como funciona essa questão de se projetar e não, porque faz parte do filme e faz parte da vida de todo mundo, e ele, enfim, mostra isso bem, fazendo com que a gente sinta tanto amor quanto ódio pelos dois personagens, né? O próprio Nick, ele é cheio de falhas, ele é cheio de problemas, mas a gente sente um pouco de afinidade, a gente quer que ele se saia bem, mesmo ele tendo chifrado a esposa, mesmo ele tendo feito várias cagadas na vida dele, né? Você percebeu, né, Edu, que hoje o Dani tá afiado, hein? Ele deu uma filosofada ali que eu achei bonito, fiquei até emocionado, cara. Sem brincadeira, quando eu crescer eu quero falar bonito igual o Daniel. Cara, mas olha só, o Dani até avançou aí no filme em alguns pontos, né? Mas eu acho legal a gente pensar justamente nessa transição entre o sumiço próprio, né, da Amy ali, até esse desenvolvimento, né, de como encontrar ela, né? O filme a gente tem ali dois momentos muito fortes, né? Porque o filme ele se baseia muito. Primeiro, ele conta a história do casal, e aí ele vai mostrar como que os dois se conheceram, como eles construíram aquela história, como se apaixonaram, como construíram uma vida juntos e tal. Depois, em seguida, você tem a visão quase que completa do Nick como marido, como pessoa que está ali desesperada porque alguém sumiu e tal. Em paralelo a isso, você já tem alguns momentos
de deslize ali, né? Quer dizer, mesmo você tendo a história completamente focada no Nick, você percebe que ele pisou na bola várias vezes, que ele também errou e tal. E depois da metade do filme pra frente, você tem já a visão da Amy, né? Completamente a visão da Amy, onde que ela tá, o que ela tá fazendo, como que ela fez as coisas e tal. Então isso é muito interessante no filme, né? Como que ele consegue dar o peso bem dado para cada personagem, para cada narrativa. Eu acho que isso é um dos pontos fortes do filme também. E aí eu ia até perguntar para você, Edu, o que você achou do Nick, né? Porque o começo do filme você já tem logo de cara essa... Pô, a Amy sumiu... Mas, cara, você já sente ali que ele não é dos maridos mais desesperados porque a esposa sumiu, né? Sim, a gente percebe ali no começo do filme, quando ele tá fazendo aquela rotina de pegar o carro, ir até o bar, e trocar uma ideia com a irmã dele, que a gente ainda não sabe quem é a irmã, e que o bar também não é dele, a gente também não sabe essas coisas. Mas a gente vê que pelo tom do assunto que ele tem com a irmã, que o casamento não vai bem, que algo não vai bem e que ele já tá um pouco de saco cheio daquela situação. E isso fica muito mais evidente quando ele volta pra casa, ele vê as coisas reviradas, vê a mesa quebrada, e ele chama a polícia e ele tá super tranquilo sentado no balcão tomando, sei lá, cerveja, um leite, não lembro o que é. Ele tá super tranquilo. A polícia chega, começa a fazer e ele não demonstra o tipo de reação. Ele tá lá no interrogatório com a policial e ele continua sem demonstrar assim, minha mulher sumiu. Eu não sei o que eu faria se eu fosse casado 5 anos com uma pessoa e a minha mulher sumisse. Não sei, talvez eu ficaria maluco, saísse gritando, mas ele não. Toda a reação que ele tem é de um cara que realmente não se importa com aquela mulher. Que algum dia aquela mulher pode ter significado alguma coisa pra ele, mas hoje ela já não significa mais tanto. Quando a gente vai acompanhando os flashbacks, a gente vai vendo como eles se conheceram, toda aquela hora do romance, aquela coisa de passar na nuvem do açúcar e ele beijar ela e coisa e tal. Você vê que existia um amor, que existia uma cumplicidade, mas que naquele momento ali, isso já não existe mais. E mais à frente a gente vai entendendo o porquê dessa coisa, né? Por que não existe mais? Tanto pela visão dela, a princípio, né? Que a gente acredita ser a visão dela, e a visão dele, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, é possível você simpatizar com ele, né? Porque tantas pessoas passam problema no casamento, mas parece assim, que ele realmente, pra ele foi um alívio ela ter sumido, né? Ele não espera que ela tenha morrido ou coisa e tal, mas que pra ele, no momento ali, foi um alívio. Tipo, ela sumiu. Eu vou ter um pouco de paz agora. E é legal a brincadeira que o David Fincher e o roteiro fazem com essa questão de se mostrar algo diferente do que realmente é. Porque no começo, a Amy tá se mostrando pro espectador como alguém diferente do que ela é. E depois a gente vai ver a quebra, porque depois ela conta lá direitinho, tipo, em off, né, na narração em off, falando que todo aquele diário foi a mentira, foi uma zoeira. Uma zoeira não, né? Uma zoeira, eu tô acostumado com o negócio da zoeira lá. Foi a armação toda dela, fez parte. Aí o espectador fica puto da vida, porque puta que pariu, eu tava acreditando em tudo que ela tava contando e de repente foi tudo mentira, né? Tipo, ele não empurrou ela da escada e tudo mais. E aí, quando a gente vê o próprio Nick tendo que se projetar de forma diferente, ou seja, chegar para os telespectadores da televisão que está dentro do filme e mostrar alguém que ele não é, ou seja, apaixonado pela esposa, que está sofrendo demais e tudo mais, a gente não fica puto com ele, a gente não fala, né, porque a gente entende o porquê que ele fez isso, porque o objetivo dele é, enfim, pegar, desmascarar a Amy de alguma forma. Então é muito legal isso, tipo, você mentir, você criar uma mentira absurda ou completamente diferente daquilo que é a verdade dentro de você, até a gente mesmo, a gente sabe que isso pode ser bom por uma boa causa e é ruim
quando não é por uma boa causa. Então é muito legal isso, dá pra gente até se questionar quanto à ética, né? Aquela questão dos fins justificam os meios e tudo mais, se vale a pena fazer isso, entendeu? E é uma coisa que a gente vê o tempo inteiro, né? As pessoas se passando por alguém na televisão ou fingindo algo que não é bem verdade, mas que precisa ser dito naquela hora e tudo mais. Eu acho que o interessante do filme é que quando a gente começa a acompanhar a história dos dois, que a gente vai tendo contato com aquelas pessoas, a gente constrói uma imagem da Amy, que é realmente dela ser amazing, dela ser bonita, dela ser simpática, dela ser inteligente. E quando há o ponto de ruptura no filme, que a situação toda se inverte, e aí você começa a falar, que bela filha da mãe. Eu sei que isso aqui é um podcast de família, eu não vou falar o nome das pessoas que trabalham nos pontos aí da noite. Uma das profissões mais antigas do mundo. Exatamente. Eu não vou falar, mas que quando tem esse ponto de ruptura, não sei se a gente já pode avançar para essa parte. Pode, lógico. Quando tem a virada do jogo, que a gente descobre que tudo aquilo era um plano dela, porque você acredita no quê? Na Amy legal, na Amy bacana, e que o marido é um cafajeste, tá traindo ela, que o cara bate nela, que o cara não quer mais dormir com ela, que o cara ignora a existência dela. Você fala, cara, que filha da mãe esse Ben Affleck, né? Já não basta ele ser o sad Batman, ainda fica desprezando a pobre da menina. Tão bacana, tão inteligente, paga as contas, deixa ele comprar os videogames, comprar as televisão, comprar tudo. Você fala, pô, ele tá desprezando essa mulher, ela não merece isso. E quando tem a virada que a gente descobre que tudo aquilo foi armado por ela desde o começo, que ela gosta de manipular, de fazer as coisas do jeito dela, tudo aquilo que você construiu a respeito dela desmorona, e aí é o momento em que você passa a torcer para que o Nick dê a volta, que ele consiga, sabe, quebrar a cara dela, abrir o crânio dela como ele queria fazer no começo. Exatamente. Mr. Dunn. Mr. Collins. I know you. I saw you at the volunteer center. I wanted to help. Well, I hope you don't mind me coming by. I got your address from this letter that you wrote my wife. Amy and I believe in the lost art of letter writing. I always wondered why you kept in touch after everything. You were together for 2 years in boarding school, right? She was my first serious girlfriend. Well, why did you break up? That's a strange question. Did you treat her bad? Did you cheat on her? That's a rude question. Let me tell you what Amy told me. She dumped you. You completely unraveled. You stalked her. You threatened her. And you attempted suicide in her bed and were institutionalized. Your wife is missing, and you came all this way to tell me this? Well, I thought there might be another side to this story. Mr. Collins! Tem uma coisa aí, Edu, que eu acho que... Eu não sei se vocês entenderam desse jeito, mas a hora que eu assisti, quando eu tava assistindo o filme, tem um determinado momento que, enquanto essa revelação ela é feita, né? Quer dizer, a hora que a máscara ali da Amy vai caindo e você vai conhecendo ela como realmente ela é e tudo que ela já fez, ela tem um momento nessa revelação em que ela diz: quando eu conheci o Nick, eu estava disposta a mudar. Ela chega a falar isso, ela revela isso. Eu queria mudar, eu queria deixar de fazer o que eu fazia. Eu estava disposta a virar a página. Só que ele pisou na bola, entendeu? Eles entraram nessa rotina do casamento, que é um problema ali para eles, e ela acabou descobrindo uma traição, né? E aquilo foi o gatilho para ela voltar a ser aquela Amy que é a manipuladora, que é a que vai tentar destruir o cara de alguma maneira e tal, porque ela viu que não valia realmente a pena. O único cara que ela resolveu falar, não, esse cara aqui eu vou dar a chance para que o mundo me mostre que os homens, né, não são tudo isso e tal, o cara chegou lá e pisou na bola. Então ela acabou falando, não vale a pena essa tentativa e tal, eu vou voltar a ser aquilo que eu era mesmo e foda-se, entendeu? Eu tive ela abriu mão de... eu concordo com você plenamente. Ela abriu
ela abriu mão de tudo por causa dele. Ela largou a vida dela em Nova York pra ir ficar com ele lá na cidadezinha porque a mãe dele tava com câncer, né? Ela contribuiu pra ele poder abrir o bar. Ela ajudava ele da maneira que ela podia fazer, né? Inclusive, eu não sei, aí acho que talvez no livro digam isso um pouco melhor, né? Se a respeito do sentimento dos dois, né? Se tem algum conflito assim que dê pra gente poder entender um pouco melhor, porque no filme acaba sendo, vamos botar assim, superficial, né? Não é... Sim, Mas eu concordo com você plenamente, Rafa, que ela estava disposta a fazer, ela fez durante algum tempo. Só que ela foi vendo que aquela tentativa dela de não ser controladora, de não ser manipuladora, não deu certo pra ele. Exatamente. E aí, o que ela achou de solução pra resolver foi, né, planejando toda essa vingança que ela planejou contra ele. Exatamente, e aí tá, né, o gatilho que ela precisava para voltar a ser. E eu acho que esse filme ele fala muito sobre isso, o que o Dani estava falando, sobre essas máscaras, né? Então, quer dizer, você sempre tem a sensação de que você conhece a pessoa, que você já tá entendendo quem que é aquela pessoa, até a hora que ela se mostra ser algo que você realmente não pensava que ela fosse ser, que você não imaginava aquilo ali. Então o filme ele te traz esse conflito de sentimentos, né? E aí eu até achei engraçado, né? Porque eu fui assistir o filme com a minha namorada, a gente estava lá assistindo e tal, e os dois saíram do filme meio anestesiados, assim, sabe? Eu mesmo não conseguia dizer se eu tinha gostado do filme ou não gostado, porque eu tava precisando digerir tudo aquilo que tinha acontecido, sabe? E aí, até depois, mais pro final da noite, assim, a minha namorada virou pra mim e falou assim: o que você acha que é pior? Trair, né? Ou ser uma psicopata? Daí eu falei assim: olha, eu acho que ser psicopata é pior porque você pode matar alguém, né? Você pode tirar a vida de uma pessoa. Daí ela falou: mas será que daí a traição é algo aceitável por conta disso, né? Daí eu, caraca, tá aí um bom questionamento, entendeu? Porque a partir do momento que você tem, assim, ele era um cara que foi filha da puta, né? Com a perdão da palavra. Mas ele foi um cara filha da puta, só que ele não dava conta de que ele fosse encontrar uma mulher que não é uma mulher que vai engolir aquilo ali, né, de uma forma até revoltada, não passiva, mas revoltada e tal, mas que fosse uma mulher que tivesse distúrbios do tamanho que a Amy tem, sendo que o cara estava casado há 5 anos, ela não demonstrava aquilo. Mas eu acho que a traição dele, ela foi como resposta ao fato de a Amy ficar totalmente sozinha, né? Não fazia nada e tudo mais. Pelo menos foi o que eu entendi. Então eu acho que, assim, não que o fato de a mulher ser muito quieta e ficar dentro de casa e tudo mais seja motivo para o cara trair, mas foi a forma como ele achou de extravasar isso, porque ele estava totalmente descontente, né? Ele estava, sei lá, justamente por não entender o que se passava na cabeça dela. Então eu acho que até mesmo a traição dele tem um motivo. Sei lá, o peso da traição dele poderia ser menor pelo que ela fez antes. Mas ainda assim, claro, provavelmente ele achou que estava fazendo tudo certinho, assim, ela nunca ia descobrir e tudo mais. Mas também tem a questão da inteligência, quer dizer, não só ele não imaginava que ela fosse ser uma psicopata loucona que ia fazer tudo o que fez, como você não imagina a inteligência que ela tem para bolar tudo com tanta minúcia, né? Com tudo tão bem pensado. E ela faz isso, e quando ele vê, ele não consegue nem acompanhar, né, os passos dela. Isso que é muito louco, porque ele achava que ela estava, sei lá, triste, e não tinha... Ele nem sabia que ela era amiga, entre aspas, da vizinha lá, maluca. E ela fez tudo isso pensando em usar essa amizade.
Então isso que é muito louco, isso que é muito interessante. Tipo, realmente ele não conhecia porra nenhuma da mulher dele. Ela é a Maisie M, né? É incrível. Só que ela é a Maisie M completamente deturpada, né? Completamente oposta, né? À personagem que eles criaram, né? Você, Edu, que é esse amante de seriados e tal, o que você achou da participação do Neil Patrick Harris lá? É um personagem, assim, cara, eu não achei que ele fez muita coisa, assim, tipo, não tem uma atuação nem nada do tipo. O que você achou? Ele tem pouco tempo de cena, né? Exatamente. E eu acho que no pouco tempo de cena ele conseguiu até... Eu não acompanhei How I Met Your Mother, mas eu sei que tem essa coisa muito viva, né? Do Barney, de ser o cara malucão e coisa e tal. Mas eu não consegui ver isso nele. Eu vi, ele conseguiu passar aquela coisa, porque o personagem dele é uma pessoa que tem probleminha também. Tem, ele é uma pessoa que tem problema, ele não é uma pessoa normal. Exatamente, é o Desi, né, o nome do personagem. É o Desi. Esse nome de indiano, né? Nome de indiano. Por que ele tem nome de indiano? Vai entender. Exatamente. Ele é um cara que tem probleminha e eu acho que ele conseguiu passar, assim, no pouco tempo de cena que ele teve, no pouco tempo de tela que ele teve, ele conseguiu mesclar essa obsessão que ele tem pela Amy a ponto de não questionar as atitudes que ela toma, a ponto de você fugiu, você fingiu sua morte, não, tá tudo tranquilo, chega aí, vamos lá pra minha casa no lago, vai ser tudo de boa, entendeu? Seu marido tá sendo acusado aí, mas pô, a razão tá com você, ele não vale nada, é isso aí, vamos lá que eu vou te dar uns catos, né? Ou se eu não te der os catos também fico feliz só de estar junto do seu lado. Ele consegue passar pra mim essa coisa da obsessão que ele tem por ela, fato, e eu sinto que ele tem uma carência que só ela consegue preencher, a ponto de só o fato dele estar perto dela já satisfaz essa carência dele, né? Que é uma coisa doentia também. Então, eu gostei dele. Eu acho que a grande surpresa pra mim do filme é realmente Tyler Perry. Putz, é verdade. O Tyler Perry tá muito bom, cara, muito bom. Eu fiquei muito surpreso porque eu tô acostumado a ver o Tyler Perry em situações não tão bacanas, né? Os filmes da Madea são assim, coisas pavorosas. Mas aqui, quando eu vi nos créditos, eu falei, não é o Tyler Perry. Quando ele aparece, eu falei, não pode ser a mesma pessoa que escreve e atua naquele tipo de filme, não pode ser. Mas eu achei que isso foi uma boa surpresa, cara. Fiquei bem feliz. Aliás, não sei, provavelmente o David Fincher pensou, né, justamente nisso. Não sei, porque, na verdade, assim, eu ouvi uma entrevista dele e ele conta que ele escolheu a Rosamund Pike porque ele descobriu que a atriz teve uma infância com adultos. Ela foi filha única e ela conviveu basicamente com adultos durante bastante tempo. E ele viu que isso era uma característica que ele precisava na atriz para explorar para a personagem, como alguém que desde sempre teve um pensamento mais racional e não acompanhou tantas outras crianças, né? Então eu imagino que ele tenha escolhido o Tyler Perry por alguma característica, né? Por alguma coisa que precisava. E eu achei que ficou genial, porque ele é o típico... ele faz o típico advogado estrela, né? Que adora pegar um caso para aparecer na televisão, adora, enfim, mais aparecer e, obviamente, ganhar uma puta de uma grana e tal, com tudo isso. Mas a forma como ele lida, eu achei, assim, é bem legal porque ele é pragmático, né? Tipo, você tem que... Aliás, todo advogado acho que tem que ser assim. Ele aponta o caminho, né? Ó, você tem que se mostrar para o público dessa forma, pra gente conseguir resgatar isso. E aí tem, logo que o Nick Dunne fala pra ele o que aconteceu, ele dá a entender que ele não necessariamente acreditou em tudo, né? Então ele até fala, é isso que você está me contando. Aí o Nick fala, não, mas é isso é verdade, eu juro que isso é verdade. Né, se é meu advogado, eu tô contando. E ele meio que, a gente percebe que assim, ele finge que acredita,
mas pra ele tanto faz, porque o importante é fazer o que o cliente dele tá pedindo. Isso é muito legal. A frase dele falando o casal mais fucked up que ele já viu, tipo, ele fala que é o casal mais, não sei qual que é a tradução ideal, o casal mais fudido que existe, no sentido de mais estragado, e ele fala assim, olha que eu lido só com gente assim, então vocês estão uma desgraça, porque os caras são completamente malucos, né? O próprio Nick tem os probleminha dele, todo mundo lá tem os seus probleminha, e assim, a cena que ele entra, que o Nick entra pelado pra conversar com ela só pra provar que não tem nenhuma escuta, é um negócio que é ridículo, mas é muito crível, porque você fala, meu, os caras malucos desses só podia fazer uma coisa dessa. E aí que tá, né, cara, porque é um filme que, apesar de tudo, ele não tem inocentes, né, é um filme que ele não te mostra uma grande vítima, né, porque mesmo o Daisy, que é esse personagem do Neil aí, ele é um personagem que a princípio você fala, poxa, o cara tá se envolvendo, olha só, ele vai tomar um golpe, o cara vai se dar mal, não sei o quê. Mas conforme você vai vendo a relação dele com a Amy, você começa a falar, meu, esse cara é meio louco também, ele também tem alguma coisa aí e tal, você fica meio em dúvida, né? E isso é o que eu acho de excelente no filme, essas cutucadas que o David Fincher vai te dando ao longo do filme, tipo, ó, não tem nada resolvido, ó, não tem nada pronto, ó, não tem ninguém inocente, olha, ele vai te cutucando à medida que você vai vendo o filme, você vai entendendo. E até isso que você falou, Dani, a respeito do casal, por isso até que eu escolhi a frase, né, para começar o podcast, que é quando a Amy fala pro Nick, quando ele chega pra ela e fala, puta, você é uma vadia, não sei o que, ela vira e fala, meu, eu sou a vadia que te faz melhor, eu sou a vadia que faz você um homem, né? E é isso, porque o cara, ele fica tão envolvido por aquilo que, de uma certa maneira, ele gosta daquilo também, porque saiu muito do que era uma rotina. E você via ele reclamando o filme inteiro de que o casamento entrou na rotina, que eles não se falam, que eles não se olham, que ela é monótona, que não rola nada, que não sei o que, bababá. E de repente ele entrou num mundo completamente catastrófico e que não tem, que é completamente imprevisível. Então ele é um cara que ele é apaixonado por essa imprevisibilidade dela, né? Essa ação dela. E eu acho que, como o Edu falou, o Neil Patrick Harris, ele tem um papel sólido, assim, ele não prejudica o filme, como ele também não é o cara que rouba cena a hora que ele aparece, mesmo tendo pouca cena. Ele é um ator eficiente, ele teve uma atuação eficiente, e eu acho que ele não compromete. Amy? Has Amy got friends we can talk to? Not really. You don't know if she has friends, you don't know what she does all day, and you don't know your wife's blood type. I had nothing to do with the disappearance of my wife. I have nothing to hide. Amy's the kind of girl who attracts admirers. I know you. Amy lost a lot of blood in there, and then somebody mopped it up. Without a body, their only hope is a confession. The hallmark of a sociopath is a lack of empathy. You seen this girl around here? She wanted a gun. Where's your wife, Nick? He's going to eat you alive. I would show you what to say, what not to say. A trained monkey? A trained monkey who doesn't get lethal injection. Nick! This is a ticking time bomb. You need to tell me. Are you asking me if I killed my wife? This man may kill me. What about my son, Nick? In her own words, this man may truly kill me. Quanto ao que vocês falaram sobre o Tyler Perry, eu acho muito legal o personagem dele, eu acho que ele é realmente o advogado estrela, mas tem uma coisa que me chama a atenção nas participações dele, que é essa conexão com a mídia, né? E aí entra essa brincadeira também que o filme faz, colocando essa coisa da mídia. Eu até senti um pouco de falta dessa parte até de rede social e tal, porque eu acho que poderia ser uma coisa até um pouco explorada, né? Mas o filme me dá a entender que se passa alguns anos atrás, assim, porque você tem alguns lances, tipo a hora que ela tá
num hotel e ela vai pesquisar sobre o que tá rolando na internet, você vê que é um computador velho e tal, então o filme ele é um pouco atemporal, né, então não dá para exigir também que ele tivesse essa parte de redes sociais e tal, mas o David Fincher, ele consegue dar o peso da mídia, e aí entra até a frase que o Edu falou no começo, né, que é essa coisa de construir ou destruir uma pessoa, e como a gente tem futilidades dentro dessa mídia, né? Porque ao mesmo tempo que você tem lá uma apresentadora que é muito sensacionalista, que tipo fala inclusive insinua, né, que o Nick tem uma relação incestuosa com a irmã gêmea dele e tal, né? Tipo, ela chega a esse ponto para atrair a atenção do público. E você percebe isso, como a mídia ela vai manipulando a história de uma maneira que ela quer trazer realmente a peso para a história do jeito que ela acha mais conveniente, né? E é sensacional como, eu até comentei na minha crítica, tem a ver com o momento que a gente está vivendo no Brasil. Porque tem a cena que ele dá um sorriso meio, tipo, um sorriso amarelo, meio forçado, que naquela foto parece que ele tá feliz. E não faz muito tempo aconteceu com a Marina Silva no velório do Eduardo Campos. Ela deve ter dado algum sorriso para alguém e teve gente que explorou isso de uma forma negativa. Do tipo, olha, ela tá feliz porque ele morreu. E tipo, não interessa se você é a favor ou contra politicamente a pessoa dela, mas, aquilo foi totalmente montado para enfraquecer. E é exatamente isso que a apresentadora faz lá no programa de TV, mas assim, ela não faz, ela faz porque é conveniente para ela, né? Tipo, é conveniente ter essa história de um vilão e da mocinha coitada que morreu, né? Porque eles acham que ela morreu, que ela foi, sei lá, sumiram com o corpo dela. Então, para ela é conveniente fazer isso. É muito interessante isso. Quando eu vi o sorriso dele, né, a forma que eles mostram, e daí a mulher que vai lá e faz o selfie com ele, e ele meio que, tipo, tá perdido e não tem muito o que fazer, eu pensei no caso da Marina Silva. E com certeza tem muitos outros, se a gente for parar pra pensar, de uma foto, um momento nada a ver, e que exploram e transformam numa coisa gigantesca, que não corresponde à verdade, mas é a projeção que a mídia quer passar, né? Acho que o filme ele consegue mostrar bastante essa necessidade em que você tem que ter um vilão e você tem que ter um mocinho. Nós temos diversos programas aqui na TV aberta brasileira que se aproveitam de tragédias, que se aproveitam de situações pavorosas, medonhas, para poder ganhar audiência e exploram isso ao máximo. A gente tem, não só programas na TV também, a gente tem jornais que, se você torcer, você vê o sangue escorrer, onde há uma necessidade de demonizar alguém ou algo para que outra coisa se torne uma coisa do bem, uma coisa boa. E é o que a mídia faz com o Nick. Ela consegue, eu não sei o nome da atriz, mas eu já vi ela em diversos filmes, até porque ela é bem feia. Eu tenho esses problemas que eu tenho que ficar falando das coisas pra tentar ser engraçado. Mas olha aí, desconcentrando no host do programa. A gente até tem uma apresentadora na TV aberta, né, brasileira, acho que vocês vão saber, não preciso falar o nome porque vai que tem processo, né? Mas que faz um programa vespertino, né, num canal de pouca audiência, que seria essa jornalista, né? Sim, aonde ela cria o personagem do Nick vilão e ela vai insistindo nisso e cada vez colocando mais elementos para destruir a imagem do Nick, para que ele não tenha chance nenhuma. E aí, mais pra frente do filme, quando a gente tem a resolução do caso, a posição que ela tem é completamente diferente, né? É completamente diferente. Ela começa a apoiar ele, a falar que ele é um grande marido, que ele é uma grande pessoa e coisa e tal. Assim como a gente também tem, quando ele vai fazer a entrevista exclusiva pra moça lá, pra falar sobre o caso, e que a própria repórter, ela chega com uma imagem formada do Nick.
e ela tá disposta a ferrar ele mais ainda. Sim. Só que quando ele faz aquele teatrinho lá, porque ela é a mulher da minha vida, né? Sentindo uma falta, que triste, vem cá, vem Amy, vem me amar. Quando acaba aquela reportagem, a visão que ela tem dele é completamente diferente. E ela vende pra quem tá assistindo isso, tanto que eles estão acompanhando a repercussão da entrevista, eles falam, não, o pessoal tá aprovando a sua imagem, melhorou e coisa e tal. Acho que é muito sério. Vou botar todos nós, como geradores de conteúdo, nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente tá demonizando alguma coisa ou aprovando outra coisa. Porque o que a gente fala pode até não ser o certo ou errado, mas vai influenciar, sei lá, 1, 10, 15, 20, 1 milhão de pessoas. Então, eu acho que essa discussão que o Fincher levantou durante o filme foi a que mais me chamou a atenção. Talvez por estar envolvido com essas coisas, mas eu achei muito interessante essa questão. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo de ter visto esse tipo de questionamento. Eu achei também sensacional, cara, isso, achei muito legal esse peso que ele dá pra mídia e tal, e essa crítica, né, velada aí a esse sensacionalismo mesmo, né, quer dizer, a gente não pode acreditar em tudo que a gente lê, a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê, a gente precisa, se você quer saber alguma coisa, é importante que você vá lá, estude aquilo, tente entender um pouco mais, porque hoje eu acho que uma das mensagens mais certas que ele passa no filme é isso, é que as coisas são muito rasas, você tem informações muito rasas sobre tudo, e todo mundo tem opinião sobre tudo, então assim, se você quer saber de alguma coisa, não basta só você acompanhar uma coisa, não basta só, é importante que você se aprofunde naquilo, né? E aí, bom, fechando um pouco esse ponto, né, da mídia e tal, eu queria voltar num ponto da Amy, que tem um ponto interessante dentro do filme, que é a derrota da Amy, né? Uma derrota que ela tem, que é quase que para ela mesma, né? Que é quando ela tá naquele hotel e ela acaba se afastando e ela tá já ali naquela quase que livre, realizada, porque ela tá vendo que o plano dela tá dando certo e tal, e ela acaba tipo errando uma bobeira de um relaxamento que ela tem, né? Ela acaba errando e expondo a grana dela e tal para 2 bandidos de galinha que tem lá. E aí ela acaba, tipo, expondo aquilo ali. E você percebe o ódio que ela tem dela mesma. Como que uma pessoa tão inteligente, tão bem articulada, tão racional, comete um erro tão primário assim. Então essa derrota da Amy, que é uma derrota que meio que faz com que o filme se encaminhe também para sua conclusão, né? Porque afinal de contas ela precisa de alguma maneira voltar, né? De alguma maneira ela precisa retornar, ela precisa sair por cima e ela precisa pensar de uma maneira, como que ela vai fazer aquilo? E essa derrota me chama a atenção por isso, pela simplicidade dessa derrota, né? Como que ela se deixa derrotar por um casal tão simples, por um casal tão banal ali, entendeu? Dentro daquela história. Eu acho que tem a ver também com você subestimar, né? Uma das maiores falhas que qualquer pessoa pode cometer é subestimar um inimigo ou subestimar, enfim, o outro, né? E eu acho que ela subestimou o rapazinho e a menina lá, que era a vizinha dela, tipo, são dois perdidos aí na vida, são, tipo, pessoas insignificantes e eu sou muito importante. E quando você subestima, você se enfraquece, né? E eu acho que é interessante justamente porque mostra que por mais bem articulado que você seja, por mais que você seja inteligente, você tá suscetível a coisas da vida, né? A bobeiras da vida, né? Então, e eu acho que é importante porque daí que ela vai procurar lá o Desi, e que isso vai encaminhar pro terceiro ato, né? Assim, que vai desmascarar ela, mas dá tempo para ela criar uma outra máscara, né? Ela cria um
uma outra situação e de uma forma muito louca, inclusive. Eu achei sensacional a forma como ela pensa, como ela vai desenvolvendo tudo, né? Enfim, eu acho que aí, dependendo de onde tem, pensando lá na casa, né, que o cara tinha, dependendo de onde tem as câmeras, talvez você encontre algum tipo de falha, porque não sei até que ponto não teria como ver que ela pegou um estilete e guardou, como ver que ela não ficou amarrada realmente, não, enfim, não sei como que isso é explicado no livro, mas se for ver bem, se tinha tanta câmera na casa, eles teriam visto que ela fingiu que se amarrou e tudo mais. Não sei até que ponto as câmeras você sente que aquilo foi um estupro ou dá pra perceber que ela fingiu. Eu não sei como é que, enfim, como que você explicaria isso melhor. Claro, ficou rápido, a cena dela matando o cara é sensacional, foi uma das poucas vezes que eu fui pra frente, assim, tipo, pus a mão na minha cara de susto, sabe? Você fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Tipo, eu não tava esperando mesmo isso. Mas, enfim, aí talvez se a gente cavocar bastante, a gente talvez encontre algum furo no roteiro. Não sei se no romance, mas no roteiro acredito que talvez dê pra... Não furo, mas algum tipo de falha ou de falta de explicação pra isso parecer tão genial, assim. Aí tem uma coisa até que você falando me fez pensar, né? Que até é um pouco fácil, né? A desistência da detetive ali, né? Que tá investigando todo o caso de como que ela sumiu, né? Porque ela é insistente com o Nick. Primeiro ela é insistente no sentido de, não, esse cara, ele talvez não seja culpado, vamos dar uma segunda chance pra ele, vamos ver como é que vai ser, vamos esperar. Aí ela lê o diário uma vez, lê o diário 2 vezes e tal. Essa detetive, que é a Honda, né? Ela fica em cima, ela quer saber o que aconteceu. Quando a Amy volta e ela faz alguns questionamentos e tal, ela só fala, a gente pisou na bola, o caso tá com os federais lá e pronto. E essa resolução eu acho um pouco simplista pro filme, pelo desenrolar do filme, sabe? Merecia um pouco mais de... Porque assim, tudo bem, o filme deixa a entender que, assim, eles estão de mãos atadas, que eles não podem mais fazer muita coisa e tal. Mas tanto o advogado quanto a detetive, eles viram e entenderam o tamanho do perigo, o tamanho da complexidade da situação. E os dois poderiam ter interesses profissionais ali, né, para tentar resolver aquele caso e até, de uma certa forma, se reerguer no que poderia ser um certo fracasso deles ali, né? E ali você tem uma resolução simples, né? Quer dizer, a gente tá de mão atada, tá com os federais e tal, e pronto. E aí você vê o Nick vivendo numa situação de completamente impotente com toda a situação ali, porque ele mesmo não consegue falar nada e tal, não consegue fazer nada, né? E aí eu acho que isso pode ser considerado uma pequena falha do filme, mas é muito pequeno, é como o Daniel falou, assim, é um detalhe que, se você quiser ficar remoendo aquilo, é óbvio que você vai encontrar detalhes que podem tirar o brilho, mas a identidade, o filme, né, a característica do filme é essa identidade, a busca por uma identidade, tanto nossa quanto dos outros para conosco, né? Isso que é a beleza do filme, esse questionamento todo que ele faz em todo o seu discurso, né? Eu achei interessante vocês falando da parte de quando a Amy perde o controle, que ela leva a volta dos caipiras, porque até quando a gente começou a gravar, esse era uma das coisas que me incomodava no filme, que eu achava que era uma perda de tempo, toda aquela cena ali. E depois de ouvir vocês falarem, eu pensei aqui agora, eu falei, cara, é verdade, aquilo ali tudo mostrou que o fato dela se achar muito espertalhona, muito amazing, acabou que ela cometeu um erro primário, como o Rafa falou, e, teoricamente, ela foi derrubada por pessoas menos inteligentes. Uhum. E isso fez ela perder o controle de uma maneira que ela teve que fazer fazer artifícios para poder tentar voltar aos trilhos, né?
Então eu achei isso muito interessante, gente. Parabéns, obrigado. Que bom. All I'm trying to do is be nice to the people who are volunteering to help find Amy. I will practice believing my husband loves me, but I could be wrong. Tava pensando agora numa outra coisa, baseado no que o Rafa falou, que é sobre a Margot Dunn, que é a irmã gêmea do Nick, né? Que a gente até depois descobre que eles são irmãos gêmeos. E o filme todo, ele é sobre as projeções, né? Sobre como uma pessoa se projeta, como o Nick, a Amy e alguns outros personagens se projetam para os outros. E como isso pode ser completamente diferente. E no caso da Margot e da relação dela com o Nick, até confundem como algo amoroso, né, algo incestuoso, porque eles são muito próximos. E entre eles quase não existe máscara, né? É legal como ela descobre, tudo bem que é porque ele tá na casa dela, mas faz parte. Ela descobre que ele tinha amante, ela sabe de detalhes, ela é a que mais conhece o Nick profundamente, ele conhece ela muito profundamente, e tem uma cena que eu achei muito boa, que ela tá, a atriz, que é a Carrie Coon, ela tá muito bem, porque é mais pro final, tipo, ele tá desesperado, que ele não conseguiu desmascarar a Amy, ela tá mandando outro esquema e fingiu que tá grávida, você não sabe, tá desesperado, ele tá chorando, e aí ela tá desesperada, e ele fala que vai precisar dela. E quando ele fala isso, você sabe que assim, ele sabe que ela vai ajudar, ele conhece ela, a irmã dele, a ponto de saber que ela vai estar do lado dele, não importa a merda que esteja acontecendo em volta deles. E aí ela fala, é claro que eu tô junto com você, é claro que eu vou te ajudar, porque a gente estava junto antes de nascer, porque eles eram irmãos gêmeos. E eu acho muito interessante isso, porque se a gente parar pra pensar, eu não sei tanto assim de psicanálise, mas a formação, a nossa projeção, né, pro mundo e pros outros, acontece a partir do momento em que a gente nasce. E justamente quem estava grudado antes de nascer é quem tem a proximidade de não precisar não é que não precisar da máscara, mas de enxergar além dessa máscara que todo mundo, no fundo, todo mundo veste. Então ela é a pessoa que enxerga ele e que tá do lado dele o tempo inteiro, né? Eu achei realmente essa uma das cenas mais fortes da todo o filme, né? A frustração dela, né? Mais do que ele, a frustração que ela fica com a situação que ele tá metido e ela impotente de não poder ajudar, sabe? Mas que como você falou, Dani, ela falou assim, ela se colocou, mesmo não concordando, mesmo não achando aquilo correto, ela falou assim, não, eu vou estar aqui pra você sempre, pro que você precisar. Eu acho isso muito interessante, muito mesmo, cara. Cara, e tem muito disso que o Daniel falou, né? Porque ela é quase que uma cara metade dele, então isso. Ela acaba sendo mesmo um ponto, porque assim, o Nick é um personagem enigmático, né? Você tem no começo do filme um cara que ele é completamente fechado. Você percebe que tem alguma coisa estranha, ele não se envolve muito com aquela coisa a minha esposa sumiu e tal. Você percebe que ele está estressado com a situação, mas ao mesmo tempo ele não demonstra estar tão preocupado. E aí, estrelinhas, né? Pontos positivos pro Ben Affleck, porque ele constrói um personagem ali que é um personagem com peso, com uma atuação bem consistente, o que realmente mostra que ele evoluiu muito como ator, até por conta da parte de direção, né, dele também. Você percebe que ele evoluiu muito. Então você tem um personagem que é enigmático, você não sabe direito o que ele pensa, não sabe como ele age, não sabe direito o que ele está sentindo. Aí você começa a entender um pouco dele quando você percebe que ele traiu, que ele tem uma amante, que ele é isso, que ele é aquilo e tal. Mas você vê na irmã dele o porto seguro dele, que é onde ele deixa todo esse
essa seriedade, toda esse casulo que ele vive, para ele se abrir um pouco mais. E a Margot é isso, ela é essa cara metade dele, ela é o lado emocional dele, né? Ela é o lado mais emotivo e tal. Ela chega a ser até um pouco da razão, e ele até fala isso pra ela, né? Em um determinado momento do filme ele fala: meu, você é a minha razão, você que é a pessoa que eu preciso, porque é você que me ilumina a minha cabeça, você que é o meu lado racional e tal. E ela tem esse papel, ela é quase que ela é materializada ali como o lado racional dele mesmo. Então ela é quem puxa o tapete dele, que puxa o tapete no sentido de tentar trazer ele para a realidade, é ela que tenta forçar ele a algumas coisas e tal, mas ela é aquela fiel aliada que tá ali do lado dele para tudo e tal. Então esse papel é muito importante pro desenrolar do filme, inclusive para você entender o próprio Nick, que é esse personagem fechado, né? Em contrapartida, você tem a Amy, que ela começa como uma personagem fechada também, você não sabe direito o que ela é e tal, você percebe algumas frustrações nela ao decorrer do filme, com o discurso dela e tal, mas a hora que ela se revela, ela desabrocha, né? Como ela se abre inteira como uma flor, né? Porque ela conta tudo, ela fala como que ela montou o plano, ela fala o que ela pensou, ela fala o que ela quer fazer, ela fala tudo. E o Nick não, o Nick é o contraponto disso, o Nick é o cara que você fica, caraca, o que esse cara será que vai fazer? Vai dar surra nela, vai dar uma surra nela? A dúvida. Mas eu acho que é a partir do momento em que ela se abre ou se desabrocha, como você disse, tipo, ela que conta absolutamente tudo na narrativa, você entende o lado dele. Ele estava falando a verdade, essencialmente. Ele só é um cara que, sei lá, não é... Talvez a máscara dele, uma dessas máscaras dele, seja não ser tão emotivo. Não chorar quando muita gente choraria, não se descabelar quando muita gente se descabelaria, não perder a estribeira e tá sempre lá, centrado, né? Enfim, eu acho que, tanto que tem cenas, pelo menos uma ou duas, da irmã dele, que é o lado dele que extrapola os sentimentos, que ela mostra o dedo do meio, tipo, tem câmera filmando, ela tá nem aí, ela tem vontade de xingar todo mundo. E ele não, ele se segura muito. Então eu acho que é bem isso, assim, ele a todo momento falou a verdade, mas o jeito como ele fala, ele nunca parece que tá falando a verdade. E daí, quando você ouve a outra, você falando, você percebe que ele estava falando a verdade. Ele só não é um cara que se emociona em todos os sentidos do jeito como a sociedade espera, como as pessoas querem. A gente espera que as pessoas, enfim, mostrem essas emoções de uma forma muito forte. O que de certa forma é uma forma de máscara, né? Quando a gente chora demais ou quando a gente demonstra alguma emoção, a gente muitas vezes está fazendo isso para mostrar que é uma coisa e não outra, para esconder um outro sentimento. Então isso que é legal de você ficar tentando achar o equilíbrio, né? Eu acho que tem outro ponto interessante, né, pra gente pensar aqui, é justamente que se a gente pode dizer que tem um vilão no filme, poderia ser a Amy mesmo, né, por tudo que ela representa, por tudo que ela faz e tal. Mas aí tem um ponto que eu acho muito interessante da gente pensar, que é quando geralmente eu bato muito nisso aqui, né, no podcast e tal, que é essa coisa da gente justificar, de você trazer um pouco dessa profundidade pro personagem, né? E a Amy, você entende ela ter se construído daquela maneira, ela ser uma psicopata, ela ser uma pessoa meticulosa nessa mente criminosa que ela tem e tal, porque ela foi criada em cima de pressão, em cima de manipulação ali mesmo, então ela não podia dar um passo em falso, né? Os próprios pais dela, a gente percebe que são duas pessoas completamente desequilibradas, né? Assim, o pai que
demonstra ser um pouco mais afetivo, um pouco mais, vamos dizer, humano, assim, mesmo assim, ele é de uma incapacidade, né, de envolvimento com ela muito grande também, porque a mãe, que tem esse lado um pouco mais megera, né, assim, a gente consegue perceber assim que os pais têm um desequilíbrio muito grande, e aí saiu essa filha, que é uma filha única, que é uma filha que tipo foi colocada como um personagem num patamar muito alto e que ela percebia que ela não ia alcançar. E aí tem uma coisa que eu acho que sintetiza muito isso, né, dessa coisa dos pais, porque mesmo você percebendo que o Nick, ele tá um pouco desconfortável com a situação, que a hora que ele percebe que ela sumiu, você percebe que ele tá desconfortável, que ele não sabe direito o que fazer e tal. E aí a detetive, a Honda, chega pra ele e fala: você já avisou os pais dela? Dele: não, eu vim pra cá pra falar com você. Cara, vai avisar. Então você percebe que ele tá meio aéreo, ele não tá sabendo direito o que fazer e tal. Já os pais, em 24 horas, sei lá, eles criam um website, um fundo de arrecadamento, eles vão pra mídia, eles fazem cartaz, eles fazem cacete a 4 aqueles dois, então fazem pôster, faz tudo. Então você percebe até que de uma certa maneira foi bom também para os pais ela ter sumido, porque foi publicidade, entendeu? Que eles precisavam também para eles em si, né? Pro trabalho deles ali. Então você percebe que o mundo que envolve a Amy, que é essa vilã do filme, né? Você começa a entender o que construiu a Amy ali. Então, ao mesmo tempo que você tem o horror dela ser a psicopata e tal, você não consegue ficar totalmente com raiva dela, porque o Nick foi filha da puta com ela, quando ela estava tentando ser uma pessoa melhor. Você não fica com raiva quando ela mata o Desi, porque o Desi você também percebe que é um cara meio louco, que estava afim ali de meio que se aproveitar dela também, que ele era meio, né, um stalker ali, né, um perseguidor dela e tal. Você não fica com pena dos pais, que mesmo quando ela volta, você tem pouquíssimas. Eu não me lembro de cenas em que quando ela volta pro Nick, ela encontrando com os pais, né? Quer dizer, você mostra essa frieza dela com os pais também. Então é uma vilã que é construída em cima de patamares que justificam aquelas atitudes dela. Não que sejam corretas, entende? Mas que você consegue ver e falar, existem fatores que contribuíram para a personalidade dela, para ela ser isso que ela é. E acho que a gente ainda não falou de como a escolha da Rosamund Pike como a Amy foi uma escolha acertada, né? Porque o que ela traz pra essa personagem, e é aquela coisa assim, tipo, te conheço há pouco tempo, mas já te considero pacas. Porque, assim, se a gente for olhar, ela não tinha feito nada de muito relevante até agora. E eu acho que esse filme coloca, assim, ela num destaque muito grande, porque o que ela faz, a forma com que ela transita entre o ser muito boa e ser uma psicopata foda é inacreditável, cara. Eu confesso que eu fiquei assim, eu fiquei abismado, sabe, gente? Eu fiquei abismado com a capacidade de interpretação dessa moça. Eu fiquei muito besta com isso. É ela que dá o tom do filme, né, Edu? Ela é o filme, assim, ela é quem leva o filme, né, cara? E ela conseguiu colocar na Amy essa carga. Mas a interpretação dela, cara, se ela não for indicada a Oscar e tal, pra mim vai ser uma surpresa, porque é óbvio que a partir de agora a gente vai ver muitos filmes oscarizáveis, né? Mas a Rosamund Pike, ela tem uma genialidade na interpretação dela que realmente é algo fora do comum, cara. Essa oscilação que você falou dela entre a certinha, a boazinha e a psicopata é incrível o peso que ela dá pro personagem. Eu acho que quem merece os méritos é o David Fincher, porque o cara pegou a Rosamund Pike, que a gente não conhecia tanto, que não tinha tido tantos papéis de destaque, e o Tyler Perry, que
faz um filme pavoroso, assim, e coloca os dois, e os dois mandam muito bem. Pro David Fincher ter feito isso, é porque ele soube olhar pra esses caras e falar: eu sei como explorar isso. Eu descobri neles o ponto-chave que vai fazer eles funcionarem bem nesse roteiro e nesse filme, nesse projeto. Entendeu? E a mesma coisa com o Ben Affleck, porque, assim, claro, o Ben Affleck vem mandando bem ultimamente, mas ele soube explorar o que o Ben Affleck faz bem, que é personagem mais contido, né? Um personagem que não tem arroubos de emoção, porque eu acho que é o que ele manda bem. E eu achei genial as cenas que fazem referência ao queixo dele, que ele até põe a mão no queixo pra falar as coisas, porque Verdade. É queixo de vilão e não dá pra confiar. E você fala, meu, fazer isso, não sei se tá no livro, mas de qualquer forma é inteligente isso. Porque, tipo, é uma brincadeira com o cara que vai fazer o Batman, entendeu? Que não é qualquer personagem, é o Batman, entendeu? Então, provavelmente ele sabia disso. O Fincher sabia disso. Amy? Amy got friends we can talk to? Not really. You don't know if she has friends, you don't know what she does all day, and you don't know your wife's blood type. I had nothing to do with the disappearance of my wife. I have nothing to hide. Amy's the kind of girl who attracts admirers. I know you. Amy lost a lot of blood in there, and then somebody mopped it up. Without a body, their only hope is a confession. The hallmark of a sociopath is a lack of empathy. You seen this girl around here? She wanted a gun. Where's your wife, Nick? He's going to eat you alive. I would show you what to say, what not to say. A trained monkey? A trained monkey who doesn't get lethal injection. Nick! This is a ticking time bomb. You need to tell me. Are you asking me if I killed my wife? This man may kill me. What about my son, Nick? In her own words, this man may truly kill me. She may be the face I can't forget. Mas a escolha da Rosamund foi interessante. Acho que o principal, o fato dela não ser um rosto muito conhecido. Porque talvez se a gente visse, sei lá, olha o abismo, uma Reese Witherspoon fazendo o personagem, você não ia conseguir comprar aquela coisa, porque você está acostumado a ver ela do filminho lá romântico, da menina que, sei lá, vira o sorvete, que é advogada burra e coisa e tal. Acho que se fosse uma atriz mais badalada, talvez a gente não conseguiria acreditar nessa personalidade dúbia e louca que a Amy tem. E o frescor da Rosamund foi muito importante para isso, no meu ver. Ah, sim, não, sem dúvida. E eu tava até dando uma olhada aqui na cinebiografia dela, né? Ela fez muito filme e tal, mas, cara, ela sempre fez muito papel secundário, né? Ela sempre teve participações assim como ela é o par romântico, o filme não trazia tanto foco, né, em cima dela, da atuação dela e tal, e eu acho até que esse é o filme que trouxe ela nesse papel principal mesmo, né, e ela deve ter sentido o peso da responsabilidade de que essa era uma grande chance dela se mostrar como atriz, e ela, sem dúvida, soube aproveitar isso. Edu, você falou da Reese aleatoriamente ou por conta dela como produtora? É verdade, ela é produtora do filme, tá lá nos créditos. Não, porque eu tinha ouvido falar dela porque de que cogitaram ela pra ser. No fim das contas, eu acabei de ver aqui, na verdade, ela que adquiriu os direitos de filmar, né, ela que comprou os direitos do filme e começou a produzir, né, a procurar diretor e tudo mais. E foi o David Fincher que insistiu pra ela não fazer a personagem. Então, tipo, o cara ainda virou pra produtora e falou assim, seguinte, eu vou achar outra atriz que você não presta. Mas mais ou menos isso. E o interessante é que tecnicamente, a gente ainda não viu, né? Ela é uma das candidatas aí a brigar por uma vaga no Oscar lá pelo tal do Wild, né? Exatamente. Ela meio que deu uma sumida, né? E eu acho que ela tá tentando se reinventar agora.
assim, o cara que tem a visão como o David Fincher tem, sem dúvida deve ter percebido que ela não era essa atriz com esse perfil, justamente por ela ter uma característica assim de ser uma pessoa, né, que parece ser muito frágil, muito simples assim e tal. E eu acho que cara, a decisão foi completamente acertada pela Rosamund Pike, porque ela engoliu a Amy ali. Foi demais, cara. Agora imagina que louco. É cedo pra dizer, porque ainda vem muita coisa por aí, mas o Garoto Exemplar é um dos oscarizáveis agora dessa leva. Imagina que louco se esse filme ganha o Oscar de melhor filme. A Reese Witherspoon vai ganhar o Oscar. Exatamente, assim como Ben Affleck ganhou por Argo. É, exatamente. Muito louco, né? Se parar... Claro, é cedo, acho que ainda vem muita coisa por aí. Não sei se ele vai ter essa banca toda, mas não é impossível, né? E eu acho que é um grande filme. Graças a Deus, esse ano a gente tá tendo... Tem muita bomba, mas tem tido muitos bons filmes. E o Garoto Exemplar é um exemplo de um filme espetacular, assim, que faz você pensar, não te subestima e que deixa você com vontade de assistir ele de novo, mesmo você sabendo que já aconteceu. O que aconteceu, mas você quer ver de novo. Exatamente. A gente já falou um pouco sobre tudo do filme, então vamos finalmente àquela parte onde a gente dá aquela nota pro filme, para as pessoas terem uma ideia do quanto que a gente achou esse filme relevante ou não. Então vou começar com o convidado, né? Então, Edu, de 0 a 5, podendo ter notas quebradas e tal, quanto que você vai dar para Garoto Exemplar? Como eu fiquei muito satisfeito com o filme, eu vou dar 4,5 para Garoto Exemplar. Um filme que atendeu bem, é um filme que tem uma montagem, olha, sendo PNC, nunca pensei que ia ser PNC. Ele tem uma montagem muito boa, é um filme que não te cansa, ele tem quase 3 horas, então é um filme que teria tempo para ter barriga e coisa e tal, mas não, tá sempre acontecendo as coisas. O elenco foi muito bem escolhido, a trilha sonora é muito boa, a direção do Fincher tá excelente, só que não vou dar 5 porque ele não é o Lobo de Wall Street. Mas... Quer dizer, pra você faltou peitinhos, é isso? Faltou peitinhos e faltou o DiCaprio. Olha aí, olha só, né? O DiCaprio podia estar ali no papel do Neil Patrick Harris, né? Exatamente, fazendo uma pontinha ali. Mas assim, filmão, super recomendável. Acho que quem não assistiu tem que correr pra assistir enquanto o filme tá em cartaz. E depois atrás do DVD, Blu-ray, Netflix, porque é um puta filme, é um filmaço, super recomendado. Muito bem, eu vou dar também, 4,75 pra esse filme. Olha, eu ia dar exatamente essa nota, Rafa. Ia ser exatamente 4,75. Mas eu falei assim, não vou quebrar a nota tanto que vai ficar ridículo. As pessoas ficam encucadas com nota muito quebrada, né? Então só pra encucar mais as pessoas, eu vou dar 4,75257. Não sei se você lembra, mas no vídeo que eu comentei Garoto Exemplar, eu dei 7,79. Mas é por aí, cara. Ó, 4,79 é uma boa nota. Então, eu vou dar 4,79. Eu tô tirando aí 21 pontos, 0,21 pontos do filme, porque a única coisa que me incomodou um pouco no filme foi essa resolução simples, como a gente falou aqui, que de repente você tá envolvido por isso, não tem solução, então, sabe, some a polícia, some o advogado, some todo mundo e pronto, e ali tá a resolução. Mas essa é a única coisa que me incomodou no filme, mas que eu acho que é muito irrelevante pro tamanho da mensagem que o filme traz. É um filme que ele, acima de tudo, ele lança esse olhar que pra gente, né, um olhar sobre essa maneira como a gente constrói
a identidade, né? Como que a gente se enxerga, como a gente enxerga os outros. É um filme que fala de relacionamentos acima de tudo. E eu acho que esse é o primor desse filme, falar sobre relações humanas. Ele é um filme que é óbvio, é um thriller, é um filme que te deixa sentado na ponta da cadeira, é um filmaço. Eu acho que, de longe, para esse ano, é o melhor filme do ano até agora. E ele tem escolhas muito bem feitas. O David Fincher mostrou que é um diretor realmente que tem as escolhas muito bem centradas. E eu acho que tanto a escolha do Ben Affleck como Nick, por ser um personagem, como o Daniel falou, que não necessita de grandes explosões sentimentais ali, o Ben Affleck mandou muito bem no papel do Nick. A Rosamund Pike, ela faz um papel extremamente complexo, porque você está falando de uma personagem bipolar, né? Uma personagem que ela é muito dúbia, ela é muito meticulosa, ela é criminal, mas ao mesmo tempo ela é fria. Então, assim, ela conseguiu construir uma personagem fantástica. E eu acho que esse filme, assim, se não surgir nada muito esplendoroso daqui até o final do ano, é um forte candidato a ganhar muitos prêmios. Então, esses 4,79 vão para esse filme que eu achei sensacional. Vão surgir filmes esplendorosos, eu tenho fé. E bom, eu vou manter a nota que eu deixei na crítica, que é 5 mesmo. Nesse caso, por mais que na discussão eu tenha pensado em pequenas falhas, eu acho que o conjunto total, pra mim, merece as 5 estrelas, a nota máxima. Porque, enfim, além de todas as questões que ele suscita, as atuações, a direção certeira, eu acho que ele entra na lista do David Fincher dos melhores filmes, se junta a Seven e Clube da Luta, na minha opinião. Então, sei lá, supera o Millennium, supera até a Rede Social, supera o Zodíaco, na minha opinião. E eu acho que ele também combina muito bem montagem, trilha sonora e fotografia. Principalmente porque a gente tem os momentos de flashback e os momentos do diário da Amy, que consegue manter tudo muito orgânico e muito bem montado, com cortes excelentes, com tudo muito meticuloso, né? Então, eu acho que, enfim, é isso. E só pra finalizar, não sei nem se tem a ver com o que eu tô falando, mas tem uma frase super legal que eu ouvi que o David Fincher falou, que ele disse que, porque ele fez o House of Cards e tá com vários projetos pra TV, e dele falou que a diferença entre fazer cinema e fazer TV é a mesma entre fazer uma música pop e uma ópera. E faz muito sentido, porque eu acho que o Garota Exemplar é comparável a uma ópera. I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. Where she goes, I've got to be. The meaning of my life is Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 106, falamos sobre o excepcional Garota Exemplar. Se você escutou
o início do programa, o repercussão, e aí você pulou tudo e veio aqui pro final, cara, escute depois o nosso programa, porque tem muita coisa legal que a gente falou, muitas análises bacanas. Conseguimos até fazer o Edu mudar de ideia sobre cenas que ele achava irrelevantes para o filme. Olha só que espetacular isso, né? Só de conversar sobre o filme. Tá vendo? Acho que isso é o mais importante quando a gente traz um filme, uma série que for pra discussão e que, né, novas camadas vão se abrindo. Acho que isso é legal. Exatamente. E filmes são isso, né? São essa camada sobre camada, discussão. A gente não pode só ver o filme como uma obra singular, assim, né? Ela é uma obra plural. E eu acho que vale muito a pena a gente pensar nesse filme de várias maneiras. Então a gente conversou sobre Garota Exemplar. Edu, muito obrigado pela sua presença no podcast. Você substituiu muito melhor o Henrique. Tô até... Talvez você receba até um convite próximo aí para ser um membro permanente, viu? Porque o Henrique tem faltado muito. Mas muito obrigado, cara, e deixa também aqui, né, fala um pouco aí do seu trabalho, né, porque vai que a pessoa que tá te escutando tá falando assim, pô, eu nunca ouvi o Edu na vida, então deixa aí também todos os seus meios de contato, né, pra galera que queira acompanhar as análises de Edu Sasser. Eu agradeço mais uma vez o convite, eu fico muito lisonjeado de poder participar aqui do podcast. É um podcast que eu acho muito bacana, legal. Eu só não entendo às vezes quando tem aqueles de profissão de cinema, que eu sou meio lerdo, né? Eu sou pseudo-engraçado, eu gosto de ser pseudo-engraçado. Mas assim, foi bem legal. Gostei da discussão que a gente trouxe, que a gente levantou de tema. Vocês abriram uma outra visão para algumas partes do filme que, poxa, foi bem legal. E quem quiser ouvir mais das minhas besteiras, eu tô lá no logado.com, logado com 2 Gs. E a gente fala sobre séries de TV, é o nosso maior foco, assim, mas também dá um espetáculo de cinema de vez em quando. Aí faz umas resenhas, eu mesmo fiz uma resenha aí, quem pode ver, né, sobre o maravilhoso Candidato Honesto, que não tem nada a ver com Garota Exemplar. Temáticas completamente diferentes. Mas assim, visitem logado.com, e eu também dou expediente falando mais asneiras, né? Mas aí é só asneiras sobre série no spinoff.com.br. Obrigado, Rafa. Obrigado, Dani. E Henrique, fica tranquilo, Henrique. O lugar é seu. Eu sou só convidado. Fica tranquilo. Ó ciúme. Sei que você está aproveitando bastante. Você está aqui no Rio de Janeiro, aliás. Está aqui no Rio, passeando, né? Tá mesmo. Tá de patrão. Quem então acompanha os Instagram que vê que ele tá só de patrão. Não, mas muito obrigado mesmo, gente. E como diz as pessoas, né? Desculpa qualquer coisa. E me siga no Twitter, no @edu_sasser. É lá, a gente troca uma ideia, a gente fala sobre qualquer coisa. Menos sobre política, não tô interessado. Eu já tô falando bastante de política. Valeu, Edu. Valeu, Rafa. É sério, eu tô opinando. Tô comprando até inimigos, mas beleza. Eu parei de opinar porque as pessoas ficam muito agressivas nessa época de eleição. É bem aí isso, Aí eu falei assim, não, eu vou ficar aqui na minha. Se alguém quiser perguntar, manda uma direct message que eu respondo, fica tal. Mas é isso aí. Bom, valeu, Rafa. Valeu, Edu. Todo mundo que tá ouvindo, até semana que vem. Muito bem. O podcast Cinemação número 106 fica por aqui. E a gente se vê no próximo. Ação. Pô, eu nunca ouvi o Edu na vida, então deixa aí também todos os seus meios de contato, né, pra galera que queira acompanhar as análises de Edu Sasser. Alô?
Oi? Eu pensei, ela vai me trollar no final. A internet vai me trollar no final. Você escutou até onde? Chutei até eu falar um pouco do seu... Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.